E vamos falar de Cruzeiro, porque isso daqui está fazendo os olhinhos de Totonho brilharem. Cruzeiro atropelou o Bahia ontem no fechamento da 4ª rodada do Brasileirão. Time de Leonardo Ancelotti, Jardim, não tomou conhecimento do tricolor baiano e mostrou que a nova cara do Cruzeiro agora é a intensidade. Nunca critiquei. Pressionando aí o Bahia desde o começo do jogo, o Real Madrid da Pampulha fez até aqui o seu melhor jogo na temporada, vencendo o time de Rogério Ceni por 3-0. Jornalista Alfredo Viana, faltam quantos pontos para esse título brasileiro vir aí? Não, calma, né? Vamos falar igual o Leonardo Jardim lá, né? Calma, chuteiro da humildade, passo a passo, né? Essa equipe ainda está se formando ainda, então, mas foi muito importantíssimo, né? Agora, eu vou te falar que saiu melhor que encomenda, viu, Lélio? Porque eu não esperava o Cruzeiro jogar tão bem e ainda um placar, né, de 3-0, mas foi ótimo, né? Porque você viu que jogadores ali, o Caio Jorge, os 2 gols do Caio Jorge, você vê que é gols e foi gols assim, com jogadas, né? Como é que fala? Jogada construída. Né? Jogada construída, né? Lucas Silva jogou muita bola. O Lucas Romero, um golaço do Lucas Romero, que o Cruzeiro já tinha merecido aí, já tá na frente ali, principalmente quando o Caio Jorge perde aquele pênalti muito mal batido, né? Por sinal, né? E o Cruzeiro ainda com várias chances, tentando finalizar. Eu falei, nossa, o Cruzeiro será que tá com o síndrome do Atlético? Tentando finalizar e não consegue fazer gol. Mas graças a Deus, o Romero vai e faz aquele golaço. E o Cruzeiro foi superior ao Bahia, eu acho que o tempo todo. Eu acho que o Bahia teve momentos ali no segundo tempo, que tentou alguma coisa. Melhoradinha. Tempo, aquele Eric Pulga joga muito, né? Deu muito trabalho. Um pouco. Mas o Cruzeiro foi superior. E eu acho que dá pra ver que o Leonardo Jardim começa a ter um dedo do time. Parece que começa a construir um time ali e ainda mantendo ainda o Dudu e o Gabigol no banco. Esse é um outro debate. Esse é outro debate ainda, que depois nós vamos falar com o Virjão e Lélio aí. Tem sobre várias camadas dessa partida e esses detalhes aí pra ser retratado. Nós vamos falar dele aí, mas quer concluir? Não, mas é isso mesmo, assim, a importância desses 3 pontos. A colocação no Campeonato Brasileiro, acho que é 5º lugar, é isso mesmo? 5º ou 6º, 5º lugar, os 7 pontos, os 3 gols e a confiança voltando pro time, isso que é importante e parece que nós temos que dar a mão à palmatória aí, que o Jardim, eu acho que ele tá tendo razão, não, eu tô falando sobre a razão dele de colocar os medalhões do banco e começar a formar uma equipe aí. Ô Virjão, eu queria entender primeiro, nessa sua saga de torcedor, a sua expectativa, como é que você sai do jogo do São Paulo para poder assistir esse jogo contra o Bahia e o que você viu? Durante os dias, o intervalo entre os 2 jogos, ficou aquela expectativa porque uma coisa é o jogo fora de casa, outra coisa é o jogo dentro de casa. Muitos achavam que o Dudu voltaria, que até possivelmente o Gabigol voltaria, o William, porque o time teria que jogar pra frente. Porém, era contra o Bahia, um adversário complicado, tinha 12 jogos que o Bahia não perdia, e é um time muito mais bem treinado, né? E vem de empates no Campeonato Brasileiro, mas sempre mostra dificuldades. A grande questão, Bruno, e para quem está acompanhando entender, é que a torcida do Cruzeiro, o que ela esperava era mudança de postura. O que a gente viu contra o Mushuki Runa, lá pela Sul-Americana, desagradou bastante a torcida, né? Até a saída do Marlon também, que foi, eu até comentei sobre isso, a saída do Marlon é um reflexo do que estava o time em campo, né? O desinteresse. Eu via o Marlon assim no Cruzeiro e via um Cruzeiro desinteressado em jogar. A gente não sabia onde estava o problema. Apático, né? Tava apático, né? E tinha coisa ali. Quando vai pro jogo com o São Paulo, aí a detalhe é a mudança o quê do treinador? Ele coloca o time com 3 volantes. E ele fecha mais o meio e preenche o espaço. O São Paulo não consegue jogar. Já deu uma ideia de outro time. E vem o Fagner também, né? Que é um lateral mais defensivo, que ajuda bastante. Nesse jogo também foi fundamental nisso. E o cara principal, cara, que mudou o Cruzeiro é o Lucas Silva. Pirluca Silva, sem né? Dúvida. Torcida.
Ele tem uma cadência no jogo que ele, na transição do time, ele dá aquela desacelerada que tira essa ansiedade do time do Cruzeiro que já existia antes. Aquela pressa para fazer um gol, aquele desespero para encontrar um passe e tudo mais. E ele complementa o Matheus Pereira nesse meio de campo. Então consegue encontrar mais esses jogadores ali de ataque. O Caio Jorge, cara, antes de Gabigol aparecer, o Caio Jorge já estava jogando, ele já estava ajudando, ele era importante pro time do Cruzeiro. Na época do Fernando Diniz, ele vinha fazendo gols. Ele vinha ajudando. Então, assim, é um cara de potencial enorme, muito novo, né? Tem um potencial enorme aí e merece sim a titularidade. Eu vejo que a imprensa vai fazer o possível agora, grande parte dela, principalmente lá do eixo Rio-São Paulo, que acompanha só Gabigol, Dudu e Cássio, né? A matéria tem que colocar eles pra falar do Cruzeiro. Eles vão tentar o máximo possível agora falar que tá colocando ali 5 milhões no banco, que o time não quer jogar, ela não quer colocar os caras e tal. Mas o Cruzeiro não é Dudu e Gabigol. Entendeu? O Cruzeiro tem muito mais atletas, tem um elenco e tem que encontrar um time. E o Jardim tá encontrando esse time. E é um time que, 39% de posse de bola. Então, talvez vai ter que ficar sem a bola, mas vai fechar mais espaço e encontrar com mais calma a jogada para finalizar, para fazer o gol, como aconteceu ontem. Não é que o Bahia jogou mal, porque eles estão falando o Bahia jogou muito mal. Não, o Cruzeiro anulou o Bahia ontem. O Bahia não conseguia jogar. O Bahia ficou, o goleiro deles, o Ronaldo, antes de machucar, era a tentativa de sair tocando, não conseguia. Verdade. Porque era pressão do Cruzeiro. Marcação alta. Marcação alta. Mas isso é uma burrice do time. Do Bahia. É uma burrice muito grande. Manteve a estratégia. Se você quebra a bola lá pra frente, você acaba com essa marcação-pressão. Mas, de qualquer maneira, realmente o comportamento do Cruzeiro foi outro ontem, né? O time mais vibrante dentro de campo, mais intenso, com uma marcação que o Leonardo Jardim, ele já tinha falado que gostaria que o time fizesse desde o início, e com jogadores que eram titulares e não tinha como fazer, e isso foi provado ontem com o Wanderson, com o próprio Caio Jorge, que rouba a bola do Ronaldo e sofre o pênalti, mal cobrado por ele, mas a gente viu uma rotação diferente do Cruzeiro ontem, jogando Mineirão. Eu até te falo, Virgão, o Bahia não joga só aquilo, mas realmente teve méritos o Cruzeiro. Por exemplo, o Lucas Silva roubou uma bola, já é um fato... uma grande novidade. Que ele não é pra ele não é um ladrão de bola. E sai o segundo gol do Cruzeiro assim, no contra-ataque do gol. E errou pouquíssimos passos. Não, essa já é uma característica dele. Mas foi muito bem ontem. De tocar bem a bola. Ele não força o passe, né? Ele não é o cara para forçar um passe. Não, mas sabe forçar. Mas aí você pega outros jogadores que atuaram bem, como o próprio Christian atuou bem. A firmeza do Fabrício Bruno e o Jonathan e o Vidalba, que permaneceu na zaga. Ontem até eu comentava no Tempo Esporte, eu falei, pra mim o Vidalba não sai do time não, hein? Não, o Jonathan Jesus vai voltar. Não volta, pelo que ele jogou no Morumbi, não ia voltar. E o técnico simplesmente repetiu o time que jogou no Morumbi. De certa maneira, foi o primeiro jogador que o Jardim bancou, foi o Vidalba. Não, é ele que vai jogar comigo. Vai, o Wanderson é titular. Enfim, parece ter encontrado uma formação. Estatura, né? Ele não é um zagueiro alto, mas ele é muito bem posicionado. E aquela raça argentina de não querer perder bola. Né? Mas aí você ganha em outro aspecto, que é a velocidade, que é a recuperação dele. Geralmente o zagueiro é mais lento, né? E ele é um jogador mais rápido até por ter atuado como lateral esquerdo. Mas foi, sem dúvida alguma, uma grande atuação do Cruzeiro ontem. O Bahia inexistiu durante Você falou do Bahia, assim, sem tirar os méritos da grande partida do Cruzeiro, as escolhas do Ceni, sobretudo deixando no banco o Ribeiro, o Lúcio, teve uma série de equívocos ali também, né? Mas isso aí é normal. Talvez o técnico quis rodar o elenco, porque no meio da semana que vem o Bahia tem jogo pela Libertadores, né? Não, mas é muito antes. Mas é porque no domingo já tem jogo de novo. Então, ali alguma coisa. Mas o Everton, o Everton Ribeiro vem do departamento também, né? Não, tava jogando. Ele, o Ademir. E quando eles entram, dá uma pressão ali no segundo tempo, né? Aí depois, será que o Ceni, de certa maneira, ele não subestimou o Pode Cruzeiro, ter sido. Pelo momento do Cruzeiro, pode ter sido. Eles no banco. Vão dar uma poupada aqui que a gente encara o Cruzeiro. Aí pensou que estava jogando contra
um time do Campeonato Baiano, tomou fumo. Aliás, 3-0 já era pra ter sido com 15, 20 minutos de jogo. Verdade. E o Cruzeiro tava várias oportunidades. O Caio Jorge perde um pênalti na sequência. O Wanderson vem e perde um gol feito na cara do gol. Verdade. Teve quase um gol contra também, que a bola desviou. Verdade. Pegando. Então ontem o Cruzeiro arrebentou o Bahia. Foi uma noite pra... Sabe, trazer um alento. Não gosto, aí eu tô falando sério. Aí foi pra trazer um alento pra torcida do Cruzeiro, que o time pode disputar. Esperança, um sinal de esperança ali, porque realmente não tava legal. Agora, por que no Flamengo, por exemplo, você ter esses jogadores aí no elenco que tem tão forte, ninguém fala que tá deixando no banco? Quando fica no banco, né? O Arrascaeta fica no banco, ninguém quer. Agora, se o Dudu e o Gabigol agora vai ficar no banco, é a escolha do treinador. Pode implantar a crise. Mas o Gabigol ficou no banco lá. O Gabriel Barbosa já era banco. Mas aí, quantos treinadores já quiseram o Gabigol no banco, né? A gente tem que entender, às vezes ele não tá na melhor performance, na melhor fase, e o estilo de jogo também não tá apto pra ele. O próprio igual a entrada do Dineno agora, que provavelmente daqui a pouco tá vindo, é outro jogo pra ter um Dineno. O Dineno é bola aérea, é cabeça. E o próprio Jardim, ontem na coletiva, ele fala isso. Ele falou o seguinte, os meninos estão jogando bem, então eu vou manter os meninos. Pronto. E todo mundo vai poder jogar no momento certo. Então, esses outros jogadores, como o Gabigol, o Dudu, ele não se esquiva, né, velho? Ele é muito bom, né? Ele falou do preparador físico, que também pode ser um problema ali depois, Vijão. Teve uma saída. Você falar alguma coisa sobre esse Osmar Feitosa, né? Omar Feitosa, que sai. Ele veio ano passado, né? Mas ele já saiu, ele é bom. Mas o time, ele saiu ontem, o time correu pra caramba. Muito intenso. A palavra certa é intensidade ontem no jogo do Cruzeiro que o Lélio usou aqui. Acho que a gente viu um Cruzeiro com muito mais intensidade mesmo. Não é só questão de raça, não. Era intensidade nas jogadas mesmo. Tinha 3 jogadores. Às vezes o cara do Bahia chegava, tinha 3 caras marcando, velho. A marcação tava firme. É porque você consegue realmente dobrar ou triplicar a marcação, porque você tem 3 volantes ali. Na teoria, você tem um losango ali no meio de campo. Ou losângulo, como diria o outro, né? Então, se você tem ali o Lucas Romero, o Lucas Silva e o Christian pela direita, o Romero, o Lucas Silva, esses caras, eles vão se juntar a um atacante ali que vai vir acompanhando alguém que tá na saída de bola. O time geralmente passa muito por um zagueiro ou por um volante. O próprio Matheus Pereira, ele não tem muito essa característica, mas estava mais ligado ontem. Marcou muito ontem. Aí vem o lateral junto com o volante. Então você vai e consegue fazer isso. E o Fagner, como o Fagner é mais recuado. Exatamente. Né? Agora, o Fagner ele sai sentindo algum desconforto, já se sabe. Ele colocou a mão na parte posterior da coxa, mas ali falaram que foi uma pancada que ele sofreu. Bom, pelo menos, né? E logo depois o William entra e também sente uma fisgada na perna. Pois é. Mas você viu que o William entrou, a mesma sensação da arquibancada, né? Já dá uma insegurança de marcação. Acho que o William, o problema dele é a marcação defensivamente. Mais ou menos. Teve alguns lances ali de perigo. Até porque o Bahia também, ele não estava conseguindo propor jogo. A grande questão que, inclusive, ontem eu estava trazendo vamos ver esse Cruzeiro jogando agora em casa, para ver se ele vai ter essa intensidade. Não só de marcação, que ela mostrou contra o São Paulo, mas para propor o jogo, e fez isso divinamente. Na verdade, você vai pegar as estatísticas, o Bahia teve muito mais posse de bola. Isso. 61% posse de bola. Verdade. Mas também uma posse de bola, assim, que ela jamais ameaçou o Cruzeiro, porque você vai ver o mapa de calor, a posse de bola do Bahia tá no campo de defesa dele. Ele recuou todo. E ali ia chegar a bola no meio de campo, mas voltava a bola lá pra trás. E aí o Cruzeiro, cara, ia, pressionava e roubou várias e várias bolas no campo de ataque. Agora, uma coisa que a gente tem que reconhecer, não é nenhuma surpresa, porque o Jardim, ele já vinha falando, eu quero um time rápido. E o Cruzeiro, com aquela escalação que ele tentou fazer com Lucas Romero, Matheus Henrique, na direita era o próprio Wanderson, na esquerda o Dudu, e lá na frente era o Gabriel Barbosa com quem, hein? Com Marquinhos. Com o Marquinhos? Não, é o Wanderson. Não, era com o Wanderson. Com o Wanderson mesmo. Então quem jogava pela direita? É o Wanderson pela direita, o Dudu na esquerda. Às vezes ficava o Caio Jorge, ficou 4. O Wanderson, Caio Jorge, Dudu centralizado e o Gabriel, o Gabigol. Gabriel e... O 4-2-4, né? Que o pessoal falou. Cara, não deu certo. E olha assim, e o time era lento,
fraco no meio, ele pegava a segunda bola, não pegava a segunda bola. 20 minutos contra o Mirassol, que era os 2 gols do Cruzeiro que saiu pela direita, mas foi jogada rápida, cruzamento e saiu o gol. Do o Gabigol naquela estreia, mas logo depois o Mirassol fechou o meio, o Cruzeiro não conseguiu mais jogar, tomou uma pressão danada e quase que sofre um empate no jogo. Porque o Reinaldo perdeu o pênalti. A gente está vendo, né? Você que está pelo rádio aí 91.7, a gente está conferindo aí os principais lances da partida de ontem. Eu cheguei a falar nos bastidores para delírio do Militão, que quase deu um salto mortal, que para mim o melhor jogador da partida foi o Lucas Silva. Somente pela posição, postura de liderança que ele está demonstrando. Ele já é um camarada bem cruzeirense. A identidade dele com o Cruzeiro é muito ali grande. No ambiente Cruzeiro ele já se apresenta dessa maneira. E em campo ele vem mostrando que ele pode ser também esse fator que acho que o Virgão descreve muito bem. Muita gente foi bem, mas eu queria fazer um destaque, cara. Você falou do Caio Jorge. Meu irmão, você nessa situação que está sendo provado, botando um medalhão num banco, tu perde um pênalti. E ainda assim, aquilo não te tira da partida. E você renova. Não, eu vou continuar com a mesma intensidade, se jogando da mesma forma. Isso mostra uma personalidade do Caio Jorge que não é tão comum assim, não. Uma competência. Tu vai além da Mas qualidade. não só a personalidade do Caio Jorge, como a confiança do treinador nele. Isso também dá uma segurança pro jogador. Perde o pênalti, ele fala assim, mas eu sei que o Jardim, ele tá confiando em mim. E eu acho que ele não sentiu e o Cruzeiro tava bem. Ele 2 vezes como titular, deixou o Gabigol no banco, mas na arquibancada, na hora que o Caio Jorge perdeu o pênalti, a sensação da torcida, ele falou, se o Gabigol tivesse aí, não perdia, gente. Muita gente falou isso. Ficava muito assim. Era o 8º gol na temporada. Engraçado o Romero também. O lance do gol do Romero, foi inclusive aniversário dele hoje, né? Parabéns aí pro Alpeiro aí. Esqueci a idade dele, não sei, não, mas deve estar beirando os 30. É os 30 já. Acho que ele tava com nasceu um filho dele, eu acho que o Rufino. Vai ser pai de novo. Ele tá grávido. Tá grávido. Tá grávido, Ele, no momento antes do gol, ele tenta dar um passe e ele erra esse passe. Isso. A torcida do Cruzeiro no Twitter, né? No X aí, né? Que agora xingou X, já tá manifestando uma insatisfação com o Romero. Eu vejo os torcedores falando disso, que alguns jogos e tal, ele vem falhando em tudo. E ele erra esse passe. No momento que ele erra o passe, a torcida já começa a querer, já negócio. Quando ele pega a bola e prepara pro chute, velho, na minha cabeça veio assim, se eles olham essa bola, vai até o final do jogo. Já ia sair, a galera ia vaiar, ia xingar, ia chamar. O cara pega e mete um golaço. E não é aquela vaia muito forte, mas é aquela vaia de um golaço. O cara me lembrou muito o chute dele contra o América. Que é a mesma pegada com aquela famosa descaída. Né? E o goleiro foi antes, né? E ele bate de 3 dedos, né, Vijão? Não, é meio peito. Não, é um peito de pé. Peito de pé mesmo. É pé de pé? Não. Ele pegou do meio do pé. Só que ela faz o efeito. É porque ela faz uma curva. E aí o goleiro vai na curva. O goleiro não pode ir na curva. Ele dá aquele passinho para um lado, já era. Que foi a mesma coisa que aconteceu na partida contra o América, com esse chute fazendo aquele desenho ali. Se falou em algum momento do Romero, o ambiente dele lá, que ele não estaria num clima legal, mas assim, cara, ganhou, meu irmão, o clima muda, é outra história. Christian também faz uma ótima partida. Aquele passe do Christian é milimétrico, né? Sensacional. Aquele passe é bonito demais, né? E o Caio Jorge aproveitou muito bem também. O Caio Jorge foi eficiente. O gol contra o São Paulo já foi de oportunismo, né? Aquele gol de centroavante, lugar certo na hora certa. Debaixo da perna do Rafael. É um jogador que carrega a bola, né? Ele recebe, mas na velocidade na saída do goleiro. Então, assim, ele tem uma característica. Ele ganha do zagueiro, tirando do zagueiro, já é a primeira. E ali na saída do goleiro, ele poderia ter até driblado o goleiro. Talvez seria a mais segura mesmo. Dá mais uma. Ela pega na perna do goleiro, você viu? Ela pega a perna. Teve um quê de sorte ali, né? É isso. Ele falou que é uma expertise dele até bater de sapato. Sorte, vamos ter no próximo jogo essa comemoração que parece que vocês ganharam um título. Não, calma, não, a empolgação é porque tira um peso, né, um alívio de ter esperança, porque o Cruzeiro tava num vai ou não vai, pelo amor de Deus, toda vez que teve no Campeonato Mineiro a gente ganhou 2 seguidas, acho que foi Uberlândia e não sei. Aí ganhou, não, parece que vai, perde de novo depois. Não aguentava mais isso não, agora dessa vez espero que não aconteça isso de novo, porque tá parecendo que vai, né? Calma, né? Calma, torcedores, calma. Mas eu só falar um negócio aqui pro Nilton Pereira do Santos Júnior. Manda. O dia que não sei blá 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 ganhar, vai ter comentários no BCB. Deixa eu te falar, comentário não é agora não, tá? A gente comenta na hora certa, não é a hora que você quer não, Nilton.
Mas então, vamos lá. Aí, ó. Falar aqui, no dia que a franga ganhar, bom, então no dia que sua irmã ganhar, mas vamos lá. Ô, Virgão. Isso é bom demais. Aliás, Virgão e Totonho, nessa ideia assim, olha, você tem uma partida de muita intensidade defensiva contra o São Paulo e agora uma intensidade propositiva, contundente. Dentro disso tudo, algo que salta aos olhos é aquele banco com 6 milhões de reais. Podemos decretar... Já valorizou 1 milhão aí? Não, era 5. Cinco. Tem 1 milhão por fora. O que é esse 1 milhão aí que tá aí? Aqui tem o William também lá. Eu tô fazendo uma conta. Entendi. O William tá no meio. Eu tô botando a galera. Podemos dizer que está sacramentado, Dudu e Gabigol é banco de reservas do Cruzeiro e esse é o time titular. É isso mesmo? Ou ainda vamos experimentar? Gabigol banco, Dudu é banco, isso é sustentável? Não, o Gabigol até eu entendo pela característica de jogo dele, né, em relação ao Caio Jorge. Já o Dudu, eu ainda considero que ele é um cara mais técnico do que o Wanderson. Mas o Wanderson tem uma função tática em campo, principalmente para a recomposição ali do time, que ele ajuda volta, mais, ele se entrega mais. Isso aí agrada o treinador. É o jogador que agrada o treinador no estilo dele. Tanto é que ele estava pela direita, agora já jogaram ele para a esquerda, né? Mas o Dudu ainda eu fico nessa dúvida, porque é um cara técnico, eu acho que não vinha jogando mal não, sabe? Eu acho que ele estava se destacando no Cruzeiro que estava ruim. E o jogo de ontem a gente falava assim, pô, o Dudu entrar, vai ser bom pra mas ele entrou, mas não foi tão ele tentou 2 jogadinhas marotas lá, que ele vai correndo, corta e perde a bola. Perde a bola, né? Mas é momento. Mas é o cara que rabisca. Mas agora, é o cara que traz a qualidade. O Lélio falou uma coisa aqui, quando veio um preparador que já trabalhou mas que me responde o negócio. Mas é Gabigol isso. é banco? Vou te responder. Peraí. Você tem alguma dúvida? Peraí que eu vou te responder isso aí. Não, vou te responder isso. Manda. Porque o preparador do Leonardo Jardim teve aqui, um ex-preparador, você lembra que você comentou? O que ele fala? Entrevistou, era o Moita. Isso, como é que era o Leonardo Jardim? O que ele falou? Ele precisa de um time com equilíbrio, na defesa e no ataque. Não foi isso? Então, todo mundo marcando. E agora a gente começa a ver esse equilíbrio. É o jeito dele de armar o time. Então, provavelmente, o Gabigol vai ter que esperar mais um pouco. Agora, mas você acha que ele irá esperar? Porque você tem... Não sei, isso aí eu já não sei. Né? Eu não sei se ele aguenta. Mas o Cruzeiro ainda tem a Sul-Americana, tem a Copa do Brasil, quer dizer, tem que aguardar. Ele tem que esperar, ele tem que saber se é ele que quer esperar. Mas já tem especulação dele sair. Não, isso aí vai começar isso mesmo. E o Jardim falou isso, falou assim, gente, a gente tem que torcer pro time, não é torcer pro jogador, não. Exatamente. Agora, desconforto psicológico pra um cara desse que veio pro Cruzeiro, aquela recepção, o Pedrinho entra no campo, estão confiando em mim pra esse time e tudo e tal, e agora ele no banco ganhando essa grana assim, psicologicamente isso pro cara é horrível, né? Não, e o pior, que o Caio Jorge ainda faz 2 gols, né? 2 não, ele nos últimos 2 jogos ele fez 3. Eu sei, mas assim, ontem, por exemplo... Já mete 2, perdendo um pênalti, metendo 2 depois. Dudu, né? Só que perdeu o pênalti e falou, agora é minha vez. O Gabigol... O cara vai e faz 2 gols. Gabigol pensou assim, eu vou entrar. E com esse desconforto, ele mesmo pode provocar uma saída dele, que fala com o empresário, né? Não, me tira daqui. É porque o Gabigol, esse peso que o Caju tá falando, é porque o Gabigol é um jogador, né, midiático e tudo mais, a imprensa fala muito, e ele se impõe como, né, o Ele fala midiático também, você também fala. Eu também sei falar essa palavra. Vocês vieram mesmo em escola? Foi a escola, fundamental, né, era o máximo ali. Ontem eu falei aqui, Bijão, falei assim, não, porque o Gabigol, todo mundo sabe, né, gente, o Gabigol é um cara prepotente, mitidão, não sei o que, os caras, não, que não sei o que, você não pode falar disso. Wallace. Mas você acha que ele é um cara humildão? Eu acho, não é porque é um modo de vida, cara. É um modo de vida do cara, traz isso pra ele. Naturalmente mas eu não tô falando isso dos jogadores, não. Eu tô falando que ele passa essa pra muitos ele dá essa impressão. Não, desde a época do Santos, eu lembro Cruzeiro e Santos 2018, se eu não me engano, Cruzeiro e Santos 2018, acho que foi naquele jogo da disputa que o Fábio pegou 3 pênaltis, ele é jogador do Santos. Não é fácil, não. 2018. Ele tava jogando, foi 2018. Aqui no eu já olhava pro Gabigol, ele sempre tinha uma marra, ele era marra. Abre aquela porta pra dar parabéns pro
Dorival, não foi? Não sei o quê. Ele faz esse joguinho. Mas ele amarra mesmo. Mas é aquele negócio, cara. Isso aí não garante titularidade, não. Lá no Flamengo, ele tinha um time que jogava tudo pra ele, né? Era muito fácil. A bola chegava facilmente pra ele. Passou em determinado ponto a ser o time do Gabigol. Flamengo do Gabigol. Era o jogo do Flamengo, vai ter gol do Gabigol e não sei o quê. Exato. O que a gente pontuou quando o Totonho foi fofo ao descrevê-lo como prepotente e arrogante foi que isso é pesado. Não existe. Não, ele foi na lata, eu gosto assim. Quero ver falar na cara. E ele não falou eu acho. Não, foi a primeira vez que ele não disse eu acho. Ele falou assim, porque o Gabigol é prepotente. Não, todo mundo sabe que eu falei. É isso aí. Gabigol, você fazendo uns gols, você fica até menos arrogante. É isso que não tá acontecendo. O que eu pontuei é o seguinte, não existe histórico do Gabigol tendo essa pecha dentro do elenco. Então, assim, com os seus iguais, com os outros jogadores. Então, mas ele sofreu isso com o Pedro, né? É um cara bacana. Pedro no Flamengo, ele sofreu isso, que basicamente agora ele vem a sofrer com o Caio Jorge. Novamente. Inclusive o Pedro, para mim, é um baita centroavante. Lembra quando ele nasceu, o Portuga, nosso grande parceiro Portuga, falava dele assim, não gostava, achava mal. No início ele era meio esquisito, meio durão, parecia um poste. Que isso, do Fluminense? Não, antes daquela fase boa do Fluminense, bem no início. Aí depois ele começou, cara, é um cara que é bem posicionado, faz uns gols aí, fez um gol com Juventude, beleza ainda, mas assim, voltou de lesão. Mas ele foi o cara que fez essa concorrência com o Gabigol no Flamengo. Foi mesmo. E característica diferente, um não tem nada a ver com o outro também não. Então, o Dorival, ele teve um encaixe ali do Gabriel Barbosa com o Pedro, e aí depois disso, acho que foi em 2022, o Gabriel Barbosa falou, eu quero ser centroavante. Vai disputar com o Pedro. Aí não tem disputa. Mas ele começou a jogar mais recuado, você lembra? Porque o Pedro... Não, sim, ele jogou, mas depois não queria. Porque o Pedro é o melhor centroavante que tem na América do Sul. Não existe cara melhor do que ele, não. Ele joga muito. Fala, tem o Cavani no Boca. Não é melhor do que ele. Hoje mas aí não o Pedro machuca. Hoje não é. O Pedro machuca e chega uma final da Copa do Brasil ano passado. Quem que tá lá? Gabigol. Quem faz o gol? Gabigol. Então ele é um cara que por mais às vezes que também tá nessas má fases, ele é decisivo, né? Então a gente não pode descartar. O Gabigol é um cara fundamental no Cruzeiro. Ele traz mídia, ele traz engajamento pro clube numa rede social. É muito além disso. Só foi aplaudido ontem. Ele tá fazendo os gols, gol de pênalti. Mas é gol, gente. Gol de pênalti decide campeonato também. Eu tenho a mania de ficar falando desmerecer porque é gol de pênalti. Mas você fica falando do Hulk. Não, mas aí é diferente. Era o Hulk, era o Atlético Mineiro. É diferente. Mas você da coerência. Agora, você tava falando que lá no Flamengo, né, o time jogava pro Gabigol. Cuidado, você vai falar aí. Não. Jogava em função Jogava em função do Gabigol. Não, lá ele aí é complicado aí. Não, eu tô te colocando em nenhuma fria, não, pode ficar tranquilo. Mas ontem, por exemplo, o Matheus Pereira tinha uma chance de bater pro gol. Nossa, ele procurou o Gabigol. Você viu que só que ele procurou errado ali. O Matheus Pereira ainda falou assim, né, vou tocar essa bola pro Gabigol meter um gol aí pra dar uma aliviada na barra dele. Será que isso... Mas ele correu errado, velho. Não reflete o tanto que o Gabigol é bacana no elenco? Porque assim, se ele fosse esse cara arrogante, o cara nessa situação que ele tá embaixo, eu vou tocar pra ele porcaria nenhuma. Mas o cara é legal, eu vou tentar dar uma animada nele. O Gabigol é isso, inclusive ele tá ajudando o Cruzeiro numa questão também do vôlei, né? Às vezes ele vai lá junto pra acompanhar do futebol feminino do Cruzeiro. Ele tá eu não sei se fez parte do contrato ou não, né? Mas é importante saber ele chama a mídia, né? Como ele é um cara, né, com muita mídia, viver o clube, viver a instituição, acho que tá legal ali. Se faz parte do contrato ou não, mas eu acho que é bom pro Cruzeiro. E a vinda do Gabigol, ela trouxe uma coisa legal, principalmente com a criançada, que eu acho que faltava isso, tipo um jogador assim no Cruzeiro, né? Matheus Pereira não conseguiu ser isso. Porque hoje ele faz um gol, mano, você vê a criançada na arquibancada, todo mundo já metendo muito. Ele é carismático, igual o Hulk no Atlético. Às vezes é necessário um clube ter esse jogador que fica legal ali, mas o Lucas Silva agora pode ser esse cara aí no Cruzeiro, né? Mas o Gabigol ele tem esse carisma com criança. Desde a época do Flamengo, né, pô? Carisma é o negócio. Talvez o futuro do Gabigol seja ser o embaixador do Cruzeiro na Kings League. Faz um time de Kings League aí, que é o negócio aí. É futebol com Hadouken. Kings League. Futebol dos Enzo, né? Que o pessoal fala.